Boa tarde. Polícia intensifica operações contra pornografia infantil na internet. Caminhoneiros seguem com protestos em todo o país. Bloqueios são registrados no Rio Grande do Norte. CDL Natal Jovem promove Dia Sem Imposto. Meu convidado hoje é o juiz da Vara da Infância, José Dantas de Paiva. Nos últimos 3 anos, a adoção de crianças e adolescentes cresceu no Rio Grande do Norte. Quinta-feira, 24 de maio de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. A Band Natal segue apresentando, nesta semana, uma série de reportagens sobre os diversos tipos de abuso e exploração infantil. A pornografia infantil se espalha pela internet. Isso é caso de polícia. Uma ONG já registrou mais de 300 mil sites com esse tipo de conteúdo, os quais 17 mil páginas só no Brasil. Veja na reportagem de Milena Pontes. Se você tem um smartphone, com certeza já recebeu, enviou ou mesmo armazenou vídeos e fotos. O problema é que nem sempre o conteúdo é adequado. E se as imagens forem de cunho sexual, envolvendo crianças e adolescentes, saiba que você pode ter cometido um crime previsto em lei, a pornografia infantil. De 1990 para cá, mais de 30 processos de casos assim foram registrados no Rio Grande do Norte, de acordo com a Justiça Federal, órgão responsável por julgar esses crimes. Um crime dessa natureza que realmente ele é estarrecedor, né? Quem já teve contato com pornografia infantil, as mais diversas pessoas, crianças mesmo, né, envolvidas, não são só fotografias, né? São fotografias de atos sexuais de pessoas adultas praticando com essas pessoas das mais diversas formas que se possa imaginar. Com o crescimento da internet e o fácil acesso às redes sociais, aumentou o consumo de conteúdos e informações pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. De 2007 a 2016, a organização não governamental SaferNet registrou mais de 1,5 milhão de denúncias anônimas de pornografia infantil, abrangendo cerca de 300 mil páginas online distintas, das quais quase 18 mil eram brasileiras. Apesar de ser um crime recorrente, as investigações são difíceis, porque os infratores geralmente utilizam ambientes virtuais onde os internautas não são rastreados, conhecidos como Deep Web. Embora esse material pornográfico seja veiculado na internet, ela é uma rede que chamam de Dark Web, ou Deep Web. Ela fica subalterna e só é compartilhado por quem estiver dentro da rede. Segundo a Justiça Federal, uma regulamentação e alteração recente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que permite a infiltração de agentes de polícia na internet com a finalidade de investigar crimes de pedofilia, vem facilitando o trabalho de combate a essas violações. Hoje a gente pode dizer que a gente tem um arcabouço normativo pertinente para haver a possibilidade da apuração e responsabilização de quem pratica esse tipo de conduta. Mas a população também pode ajudar. Qualquer pessoa que saiba desses casos deve denunciar no telefone Disque 100. E para quem é flagrado consumindo ou mesmo armazenando pornografia infantil, as penas são severas. O ECA prevê no artigo 241A o crime de você disponibilizar ou compartilhar material pornográfico envolvendo criança e adolescente. A pena varia de 3 a 6 anos, ou seja, nesse caso você envia para alguém material dessa natureza. Enquanto que no 241B está prevista a conduta de armazenar material pornográfico desse tipo, né, envolvendo criança e adolescente. E a pena varia de 1 a 4 anos. Nesse caso, quando é encontrado material dessa natureza em celular, computador, a pessoa é indiciada nesse artigo. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Pois é, tenha cuidado com o que recebe no celular, com o que compartilha nas redes sociais, porque isto é crime e deve ser
combatido com o rigor da lei. Denuncie, Disque 100. Veja a seguir, que tal passar um dia sem imposto? Carga tributária no Brasil é um assombro. E mais, bloqueios nas estradas, movimentação nos postos de gasolina, crise nos combustíveis. O RN acontece e volta em instantes. A alta carga tributária no país está dando o que falar. A CDL Jovem Natal está promovendo hoje um dia sem imposto. A ação provoca uma verdadeira corrida por combustível em um posto aqui da cidade, hein? Aliás, provocou essa corrida. Veja na reportagem de Jackson Damasceno. A fila ao longo da Avenida Ayrton Senna tinha quilômetros de comprimento. Aliás, as filas, porque elas estavam nos dois sentidos da via. Filas e tumulto no trânsito. Ninguém se entendia e um guarda tentava em vão organizar as coisas. Mas também não era para menos. Um posto de combustíveis estava vendendo o litro da gasolina a R$ 2,60. Um desconto de 43,5% em relação ao preço praticado hoje na maioria dos postos em Natal. O resultado? Gente na fila desde as 7 da manhã. Já que o preço da gasolina está alto, aproveitar essa promoção de 2,60 aí, que não é todo dia não, né? O brasileiro sofre altos impostos e nada é revertido para a sociedade. Aqui no Brasil, que nós somos exportadores de combustíveis, a Petrobras é aqui no Brasil e o preço é um absurdo. A promoção terminou em um pequeno tumulto, porque a cota de gasolina que o posto separou para o preço com desconto se acabou por volta das 10h30 da manhã. E quem não conseguiu abastecer se chateou. Na verdade, a ação do posto fez parte do Dia da Liberdade de Impostos, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de várias capitais do país. O projeto, que completa 10 anos, mostra aos brasileiros a alta carga tributária que pagamos, oferecendo diferentes produtos aos consumidores com os preços que eles teriam se não fossem os impostos. Não adianta fazer promoção e fazer promoção você ter a mercadoria para oferecer e para entregar, né? Por isso que essa fila aí que a gente viu e as pessoas ficaram chateadas depois que não encontraram o produto, no caso o combustível. Pois é, os caminhoneiros seguem realizando protestos contra o aumento nos preços dos combustíveis. Este é o 4º dia das manifestações. Hoje pela manhã, alguns pontos foram bloqueados em rodovias federais que cruzam o Rio Grande do Norte. Pelo menos 7 pontos estiveram bloqueados hoje em rodovias federais que cortam o estado. Um desses bloqueios foi na BR-406, no município de João Câmara. Por lá, a interdição foi parcial. Uma das faixas seguiu liberada para passagem de carros. Ontem, a paralisação dos caminhoneiros deixou 2 faixas interrompidas nos 2 sentidos da BR-101, nas proximidades do Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim. Os motoristas usaram pneus para fechar parte da rodovia. Faço umas contas de 5 km, quanto a gente gasta, quase R$10 a cada 5 km rodado. E quem roda para São Paulo, Rio Grande do Sul, que é 5.000 km, 4.000, aí você faz a matemática de como é que está complicado para a gente, entendeu? E o frete hoje é 70% para o diesel e 30% para a gente. Não dá mais. O trânsito ficou lento no final da tarde. Mesmo assim, os veículos e motos que transitavam na BR-101 faziam um buzinaço em apoio ao movimento. Os bloqueios começaram no início da semana. Hoje, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte determinou que as rodovias federais no estado fossem desbloqueadas. A multa para quem descumprir a decisão é de R$1.000 a cada hora de paralisação. Esse é um problema seríssimo. Eu quero ver como é que o presidente Michel Temer, juntamente com sua área econômica, vai desatar esse nó. Isso está parando, nesse momento aqui, 22 estados e o Distrito Federal. E continua, apesar de baixarem a CID, ontem a Petrobras disse que ia congelar o preço do diesel, baixar também durante 15 dias. Eu quero saber como é que o governo federal vai desatar esse nó. E essa conta vai bater nos estados,
presidente da República está chamando governadores, secretários de Fazenda, para também discutir a redução do ICMS que incide nos combustíveis. Quero saber como é que eles vão desatar esse nó. A carga tributária corresponde a quase 50% do preço do combustível. Vamos ver, vamos acompanhar. Com orçamento apertado, muitos consumidores mudaram os hábitos de consumo. Uma pesquisa revela que o brasileiro passou a priorizar o preço em vez da qualidade. Eu tenho feito isso no supermercado. Veja na reportagem de Marina Machado. Há alguns anos, Cláudia fazia uma compra mensal para abastecer a despensa e a geladeira. Ia a um único supermercado perto de casa e levava produtos das marcas mais caras. Tudo isso mudou. Eu fazia as compras num lugar que me oferecia maior comodidade. E agora que a grana está mais curta, a gente faz as compras num local onde tenha um preço melhor. Pesquisando mais, comprando em mercados diferentes e buscando promoções, ela acabou reduzindo bastante os gastos com alimentos. Por mês, eu tenho uma ideia de economizar de 30% a 40%. Para fazer a alimentação caber no orçamento da família, nos últimos anos os brasileiros mudaram alguns hábitos na hora das compras. A qualidade e a confiança no produto continuam sendo importantes, mas na hora de escolher entre o mais nutritivo e o mais barato, ganha o menor preço. É isso que mostra um estudo feito pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com 3.000 pessoas em 12 regiões metropolitanas do país. De 2010 para cá, quase 90% dos consumidores passaram a priorizar a compra de alimentos em promoção e 82% pesquisam mais os preços. Eu compro em vários lugares, por pesquisa mesmo, onde está melhor o preço. Ou eu procuro mais barato ou a gente simplesmente deixa de comprar. Para atrair o consumidor exigente e com calculadora na mão, os varejistas tiveram que se adaptar. Em 2015 e 2016, as promoções impactavam cerca de 25%, 26% do nosso faturamento. Atualmente, esses números já estão muito próximos de 40%. Tem um consumidor cada vez mais crítico e buscando novas soluções para alimentação. E as marcas estão bastante atentas a isso, buscando produtos que atendam aí essas novas exigências que estão aparecendo do novo consumidor de alimentos. De acordo com o levantamento, esses hábitos vieram para ficar. Não retorno a gastar aleatoriamente o meu dinheiro. Depois, a crise ensinou, né? Pois é, com esse hábito agora que também eu passei a ter, eu me dei mal um dia desse. Vieram reclamar do papel higiênico lá de casa, um papelzinho de menor, baixa qualidade e tal. Meu filho disse, papai, é duro demais, parece lixa. Eu fiz, meu filho, mas é o preço estava mais em conta. Pois é, você vê como a gente passa em apuro, até com papel higiênico. Veja a seguir, minha entrevista com o juiz da Vara da Infância do Rio Grande do Norte, José Dantas de Paiva. A adoção de crianças e adolescentes cresceu 25% nos últimos 3 anos. Aguarde só um instante. A adoção de crianças e adolescentes tem aumentado no Rio Grande do Norte e cresceu 25% nos últimos 3 anos. Meu convidado hoje é o juiz José Dantas de Paiva, da Vara da Infância em Natal. Boa tarde, doutor José Dantas. Boa tarde, Jorge. É um prazer estar no seu programa. O dado é esse mesmo, né? Um crescimento de 25% nos últimos 3 anos. Os dados são esses, em função de várias ações que vêm sendo desenvolvidas pelo próprio Tribunal de Justiça, pelos juízes. E nós temos uma rede de proteção que também é integrada e um sistema de garantia que de vez em quando desenvolve ações com esse objetivo dentro das matérias da infância e juventude e agora a adoção. Então, de fato, houve um aumento das adoções nos últimos 3 anos, não um aumento significativo ainda, porque já houve períodos que nós tivemos mais adoções. Agora, houve uma parada em função da mudança na legislação em 2009, e nós retomamos agora o aumento. Nós acreditamos que isso se deva às campanhas que nós estamos desenvolvendo ao longo do tempo. A Assembleia, por exemplo, fez recentemente, se eu não me engano, 2, 3 anos atrás. A Assembleia fez, a Coordenadoria da Infância e Juventude faz constantemente. Nós estamos agora na 4ª edição da Semana Estadual da Adoção, envolvendo todos os juízes do Estado.
envolvendo a própria corregedoria. Então, nós acreditamos que, em função disso, as pessoas despertaram mais para a adoção, quebraram alguns mitos que existem socialmente, especialmente da adoção de crianças com mais de 7 anos e de adolescentes com mais de 12 anos. Porque existe uma preferência, né, doutor Zé Dantas? Existe. Qual é o perfil mais procurado num processo desse? Todo pretendente, todo aquele que quer adotar uma criança, o primeiro passo, eu costumo dizer, que é decidir. E quando ele decide, ele deve procurar uma das varas da infância e juventude, em qualquer comarca do interior, e lá externar esse desejo, para que ele se inclua dentro de um cadastro nacional. E para que ele fique cadastrado, nós perguntamos qual é a motivação da adoção, qual é o perfil desejado da adoção, qual é a criança que eles querem adotar. E normalmente ainda é uma regra hoje, mesmo depois de todas as campanhas, das pessoas quererem adotar crianças recém-nascidas, do sexo feminino e de cor branca. Esse é o perfil mais procurado. É o perfil mais procurado, eu acredito que em torno de 70%. E que não façam parte de grupos de irmãos, que não sejam de uma cor diferente da dele, e que não sejam portadores de qualquer necessidade especial. Então, esse grupo especial, eles ficam excluídos. É o que nós chamamos de crianças invisíveis, porque na medida que ela cresce, ela vai se tornando menos visível para o pretendente. Verdade. E aí essas pessoas ficam excluídas do processo. Por quê? Porque estão fora do padrão desejado pelo pretendente, por aqueles que querem adotar. Até que idade a criança tem grande chance de adoção? Até 3 anos. Até 3 anos. Todos querem uma criança no máximo com 3 anos de idade. E aí nós não temos hoje, por exemplo, crianças aptas à adoção. Porque as crianças que chegam com essa idade, ou recém-nascidas, ou com 1 ano, 2 anos, 3 anos, de imediato elas são encaminhadas para os pretendentes já previamente cadastrados. E aí vão ficando à margem desse processo aqueles que têm mais de 3 anos. Hoje, com as campanhas que nós estamos fazendo, essa idade aumentou para 5 anos. Então já houve uma melhora muito grande. Nós já sentimos que isso até 7 anos também está melhorando. Agora, depois dos 7 anos de idade, então aquele que tem 8 anos, por exemplo, ele tende a ficar excluído do processo. Agora nós lançamos uma campanha, por exemplo, deste ano, chamado Olhe para Mim. O que é isso? São adolescentes que estão nas instituições há mais de 3 anos, tem um que está há 7 anos, que chegou aos 7 anos, e continua aguardando uma família. Por quê? Porque ele hoje está com 14 anos, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um parente próximo, e ele está institucionalizado há bastante tempo. Então nós lançamos uma campanha com depoimentos de vários deles, de 8 adolescentes agora, recentemente, tem até uma criança de 11 anos, dizendo, olhe para mim, eu quero um pai, eu quero uma mãe. Porque se você for à instituição hoje e perguntar a uma criança, o que é que você mais deseja? Ela vai dizer, eu quero ter uma família, um pai e uma mãe. Parece brincadeira, mas é verdade. Na hora que você entra numa instituição de acolhimento, o primeiro passo, ao se dirigir a uma criança, ela lhe abraçar, agarrar suas pernas e diz, me leve daqui. É impressionante e em função disso é que nós trabalhamos. Algum trabalho especial do ponto de vista psicológico com essas crianças que são ignoradas no processo? Sim, há todo um processo. O tempo que elas ficam nas instituições, elas são acompanhadas por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. Porque deve ser duro para elas, assim, a cada período que passa, a cada ano que passa, né? Eles ficam aguardando, né? Mas é feito um trabalho de desligamento progressivo, são explicados para eles essas causas, nós explicamos para os adolescentes que têm 14, 15 anos os motivos pelos quais eles não foram adotados ainda. O duro é entender, né? É difícil entender, mas como o trabalho é feito de perto com esses adolescentes, eles não aceitam, mas terminam convivendo com a situação, porque eles não gostariam de estar ali. Se você perguntar a qualquer um deles, nós temos vídeos hoje nas mídias, sendo divulgados, eles continuam dizendo, olha, me adote, eu sou obediente, eu queria ter uma mãe, mas eles são trabalhados com esse objetivo de conviver com a situação de acolhimento institucional. Eu lhe perguntava, a lei mudou, como o senhor bem disse aí, em 2009, mudou para facilitar o processo de adoção? A ideia foi facilitar, mas terminou às vezes criando alguns incidentes, como por exemplo, a lei é antiga, de 1990. Sempre existiu uma legislação que ela vem sendo atualizada com o passar do tempo. Com o advento do Estatuto, a adoção se tornou mais fácil.
né? Agora, continua com esses percalços. Em 2009, houve uma alteração legislativa que disse: antes de se encaminhar a criança para adoção, você tem que envidar todos os esforços para que ela permaneça com a família natural. E aí os juízes e os promotores, diante dessa nova legislação, começaram a trabalhar a manutenção do vínculo. Às vezes era uma mãe que agredia, às vezes era uma mãe que era dependente químico. E é isso que eu ia perguntar, mesmo diante do risco, do maltrato? Do risco de maus tratos, mas se fazia um esforço extraordinário para que aquela criança permanecesse com a família natural. E aí não se definiu, nesse período, o tempo oportuno para se destituir esse pai e essa mãe do poder familiar. Então, com essa transição legislativa, houve alguns atropelos que nós agora superamos, já é fato passado, e nós estamos agilizando as destituições do poder familiar para dizer, já que essa família não tem condições de criá-lo, nós vamos encaminhar para uma família substituta mediante uma adoção. Eu queria um comentário do senhor sobre a campanha da Assembleia Legislativa sobre o abuso infantil, né? Que tem a ver também com toda essa discussão de proteção à criança. Tem, e também a matéria é objeto do nosso trabalho na Coordenadoria da Infância e Juventude. Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é um crime gravíssimo. Então as campanhas que vêm, como por exemplo essa da Assembleia que diz que monstros existem dentro de casa, isso é uma verdade, né? Não só dentro de casa, mas fora. Lógico que o que acontece dentro de quatro paredes é muito mais grave, porque é muito difícil você acreditar que um parente próximo tenha abusado sexualmente de uma criança, mas isso ocorre. Então são crimes graves que, diante da mudança de qualquer comportamento de uma criança, quer seja dentro de casa, quer seja na escola, na comunidade ou no parque infantil, deve ser observado. Porque provavelmente essa criança que de repente tem um ar extrovertido e passa a ser retraída, muda alguma logo, coisa. Muda logo o comportamento. Então, toda e qualquer mudança de comportamento de crianças e adolescentes devem ser averiguados, porque poderá estar ocorrendo um abuso sexual. Não exploração, mas um abuso dentro da própria casa ou pelos vizinhos. Então são crimes graves, então todas as campanhas que vêm como essa devem ser acolhidas, divulgadas e promovidas. E nós temos o número 100, que é um número nacional. Qualquer pessoa que perceber qualquer irregularidade, ligue para esse número que não precisa se identificar. Tem um sigilo, né? Tem um sigilo de quem leva a notícia. E na hora que o Disque 100, esse programa, recebe a notícia, ela replica nos estados e as providências naturalmente serão tomadas. Não se omita, a omissão é tão grave quanto a própria conduta infratora. Eu queria agradecer a presença do juiz José Dantas de Paiva, da Vara da Infância, aqui em Natal. Obrigado por sua entrevista ao RN Acontece. Nós é que agradecemos, Diógenes. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band. Vem aí o Robson Cidadão. Veja a reprise do RN Acontece no portal nominuto.com. Até amanhã.